Apocalipse capítulo 3, versículo 19 e 22. Amém, irmãos? Então vamos ler. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se ou sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça, diga comigo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode ficar sentados, irmãos. Sempre é muito bonito quando a gente chega num culto como esse, bem organizado, desde dos louvores, do comportamento dos irmãos, da apresentação dos irmãos para que entraram em comunhão. Outros foram batizados ontem e hoje pela primeira vez, com certeza, participando da Santa Ceia. Isto é muito bonito. Nós, quando viemos na casa de Deus, nós temos que vir com um objetivo, e esse objetivo deve ser forte na nossa vida, e nunca esquecer disso, que nós viemos cultuar a Deus, e o culto quem faz é você e eu. Cada um de nós fizemos o culto a Deus. Esse é o culto da nossa mente, o culto do raciocínio, o culto da sabedoria. Eu espero que cada um de nós nessa noite estejam cientes disso, estejamos certos de que Deus só vai receber se eu me dispor a louvá-lo de todo o meu coração. Se o meu coração ainda está sujo, Ele pode limpar agora. Se o teu está sujo, Ele pode limpar agora. Quem sabe o inimigo está aí no teu ouvido dizendo: não toma a ceia porque você não está bem. E você está ouvindo essa voz e não é a voz do Espírito Santo, como você está deduzindo que é a voz do diabo, que quer impedir você tomar a Santa Ceia. Aí você deixa de tomar hoje, deixa de tomar amanhã, na outra seguinte também, acaba se desviando dos caminhos do Senhor, porque não discernisse a voz do Espírito Santo da voz do adversário. São muito parecidas, e no dia de Santa Ceia, ele fica muito junto aos nossos ouvidos, para tentar nos tirar da presença de Deus. E ele é o acusador que está sempre acusando os filhos de Deus. Então nessa noite vença essa voz maligna, em nome do Senhor Jesus. O sangue de Jesus tem poder para purificar você de todo pecado. E agora, antes da mensagem, você pode estar purificado, limpo. Não é uma coisa arranjada, não é uma coisa porque eu estou dizendo e você está se emocionando. Não, é uma coisa gloriosa, é de Deus, é do Espírito. Ele vem e conserta aquilo que não está certo na nossa vida. Eu ouvi o irmão dirigente do culto dizendo que vocês estão numa campanha e hoje é o penúltimo dia dessa segunda-feira. É isso, irmãos? Que estão falando sobre oração. Ele leu Josué no capítulo 24. Interessante que eu e a Esther vínhamos conversando sobre isso no caminho, hoje, subindo para Curitiba e conversando sobre os conselheiros de Deus, aqueles que aconselharam o povo de Deus. Não eram qualquer um. Moisés não foi um qualquer, não é? Que aconselhou o povo de Deus. Chegou a colocar o povo também numa encruzilhada e dizer: vocês devem escolher entre o céu e o inferno.
Vocês devem escolher entre bênção e maldição. Vocês devem decidir isso logo. Por que ele fazia isso? Por que precisava um homem dizer isto para o povo? Porque o povo estava propenso a se desviar dos caminhos. Se não houvesse, irmãos, esse desígnio maligno nos corações das pessoas, nos nossos corações, de nos afastar de Deus, nunca mais precisaria alguém nos aconselhar a partir do momento que aceitamos a Jesus, não é? Nós seríamos imunes a essas coisas agora do mundo. Os nossos olhos seriam purificados a tal ponto que nunca mais olhariam para o mundo. Nossos ouvidos seriam tão afinados que nós só ouviríamos a voz de Deus. Nossos sentidos todos seriam voltados exclusivamente para Deus. Mas infelizmente nós podemos dizer que não é assim. Deus achou por bem de deixar o homem viver naturalmente. Agora, ter a consciência, ter o poder na sua mente, no subconsciente, de escolher entre o certo e o errado, de dar ouvido ou não à voz de Deus, de acatar ou não o conselho de Deus. Se você aceitar o conselho de Deus, Moisés poderia dizer para o povo: vocês vão bem, tudo vai bem, as gerações futuras vão ser abençoadas, vocês vão ser bem-aventurados. Ele não era um qualquer. O povo não tinha visto um Moisés fraco, medroso, não é? Eu creio que o que ele fez superou todas as fraquezas que ele pôde ter apresentado diante do povo. Aquilo que de grande ele fez, de glorioso que ele fez, superou todas as suas fraquezas. Jamais alguém viu na face da terra o que Deus fez através daquele conselheiro chamado Moisés. Nunca foi visto. O povo deu ouvido? O povo todo deu ouvido e mudou de atitudes? Não, infelizmente não. Satanás parece que sempre está aí com uma lâmpada, como se fosse um mágico. Ele é mágico, é tudo isso, mas essa força da magia satânica, querendo dizer: olha para mim porque eu também tenho, olha para mim que eu também posso, se ele fez eu também posso fazer. E ele pode inclusive, irmãos, tomar para ele aquilo que Deus fez, se ele quiser, no coração de muitos incautos, dizer: quem fez isso foi eu. Para vencer Satanás, só temos uma arma, irmãos, aquela que Jesus usou lá no monte no dia da tentação. Chama-se palavra. A palavra de Deus inspirada, a palavra de Deus revelada, ela vence Satanás, ela vence o inimigo, ela vence essa voz que você ouve, escuta nos teus ouvidos, dizendo, te acusando. O sangue de Jesus tem poder, através da sua palavra que nós conhecemos, de limpar os nossos ouvidos, limpar nossos olhos, nossa boca, tudo isso para a glória do Senhor se manifestar realmente na nossa vida. Caso contrário, nós sempre vamos viver cocheando entre dois pensamentos. Josué, esse que foi mencionado pelo irmão no capítulo 24 do próprio livro de Josué, ele também, depois de Israel estar tudo acomodado, as terras estarem divididas, todos estavam ali já querendo se acomodar e se conformar com a situação, negociando, fazendo acordos com os inimigos. Estavam ali. Josué se levanta. Eu vejo já um Josué cansado, um Josué que trazia aflição e dor no coração por ver um povo de tão dura servil. Ele chamou todos e passou o conselho também, colocou eles também na encruzilhada. Vocês devem escolher hoje a quem servir. Vocês devem fazer uma escolha hoje. Vocês vão servir aos deuses deste povo que está aqui do lado, ou vão servir o Deus de Moisés,
o Deus de nossos pais, o Deus que nos tirou do Egito, o Deus que cruzou o mar vermelho conosco em terra seca, o Deus que abriu a rocha lá no meio do deserto, o Deus que fez chover carne, ou seja, pão do céu e carne também para os desobedientes. Esse Deus vocês devem escolher. Eu escolhi Ele, e eu e a minha casa vamos servi-lo. Meu Deus, foi a proposta. Todos acataram, todos fizeram assim como Josué pediu? Claro que não. E assim sucessivamente vem vindo. Elias era um homem de Deus, que nós sabemos que ele teve a graça do Senhor de dobrar os seus joelhos e dizer: o céu te fecha, não cai mais chuva, o céu se fechou, céu se abre, chove, o céu abriu. 3 anos e meio passou sem cair uma gota d'água lá naquela região. E este profeta, lá no Monte Carmelo, quando encontrou um pouco antes com o rei Acabe, e o rei Acabe andava à procura desse homem, e perguntou quando encontrou. Elias antes manifestou ali o poder de Deus sobre alguns mensageiros que vieram até eles. Eu não quero entrar em detalhes, porque não é esse realmente o assunto que o Senhor colocou para passar para os irmãos nesta noite. Não é essa a lição, mas eu vejo que é um prenúncio da lição que nós vamos ter nessa noite pelo Espírito Santo do Senhor. Que desapareça eu, que desapareça o meu nome, que desapareça a posição que temos, nada disso vale alguma coisa, mas que o Espírito Santo de Deus haja em mim e na tua vida, para nós conseguir nos colocar diante do conselho de Deus e obedecer realmente aquilo que é de agrado ao Senhor. Os irmãos querem ouvir o conselho de Deus? Todo o conselho de Deus, todo o conselho de Deus, como disse Paulo aos Coríntios, todo o conselho de Deus é pesado. Muita gente pode sair correndo, mas é o conselho de Deus. Elias, encontrando-se com Acabe, Acabe disse: ah, é você, o perturbador de Israel? Aquele que está trazendo tanto prejuízo para a nação? As crianças estão morrendo pela tua causa, o gado está morrendo pela tua causa, há um transtorno generalizado entre as famílias por tua causa. É você o perturbador de Israel? Eu ando à tua procura, hoje nós vamos acertar as contas. Mas o conselheiro de Deus falou clara, em poucas palavras. Ele falou o que aquele homem nunca tinha ouvido. Conselheiro, ou seja, perturbador de Israel, é tu e a tua casa. É tu e a tua casa, vocês são os perturbadores de Israel. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Para que nós estamos vivendo sobre a terra, queridos irmãos? Para perturbar a igreja ou para abençoar a igreja? Por que nós somos obreiros, pastores? Para perturbar ou para abençoar a igreja? Por que nós viemos pregar a palavra? Para deixar você perturbado segundo uma palavra que você não está entendendo, uma coisa que você não está discernindo? Ou viemos aqui dar um conselho claro para você tomar uma decisão? Elias não provocou, porque o crente não deve provocar situações assim. Mas Elias colocou diante de Acabe o que deveria de ser feito. E eles fizeram. Quando Elias disse: traga os teus profetas, traga aqueles reservas também que você tem lá, que vai chegar quase a 1000, tragam todos. E nós vamos ver qual é o Deus que vai nos responder, se é o teu ou se é o nosso Deus. Chamou todo Israel que estava lá e disse: e vocês aí? Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos?
Se você ler lá em 2 Reis, por ali está escrito que ninguém deu ouvido a Elias. Todos se calaram, todo baixou a cabeça, preferiram ouvir o rei. Mas Elias, esse perturbador, mas lá estava o perturbador, lá estava o conselheiro, aleluia, o que perturbava realmente o coração, que chamava a atenção, que aos olhos de Acabe era um perturbador, mas era um conselheiro de Deus. Me parece, irmãos, que os conselheiros de Deus, os verdadeiros conselheiros, nunca chegaram ao momento de dizer: Deus, eu estou satisfeito com a função que tu me deu. Nunca, nenhum deles. Eu olho para Moisés, não foi, para Samuel não foi, para Josué não foi. Eu olho ai Jesus, bendito, não tem nenhum. Eu olho para um Jeremias sofrido, para um Isaías, para um Ezequiel, para um Daniel, para todos esses eu não vejo nenhum que parece que disseram assim: eu sou um homem feliz e realizado, para mim nada falta. Mas eram os conselheiros de Deus, os homens mais sofridos da terra. Você tem orado pelos conselheiros de Deus? Quem tem orado pelos conselheiros de Deus? Pelos profetas de Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Procura, meu irmão, você que é novo na fé, tu que começou agora, estás hoje dando os teus primeiros passos. Outros já vêm dando passos há muito tempo, mas volta atrás, depois começa outra vez. É porque talvez você não deu ouvido ao conselho de um conselheiro de Deus. Mas hoje é noite do conselho, noite de conselho. Eu espero que eu ouça o conselho do meu Senhor nessa noite. Quantas vezes nós sofremos por não dar ouvido aos conselhos desta vida. Filho não dar ouvido ao conselho do pai, o esposo não dar ouvido ao conselho da mulher, porque a Bíblia diz que eu sou cabeça, eu não preciso te ouvir. Você não tem direito de falar. Como não tem direito? Ela é tua esposa, ela é a serva de Deus que Ele colocou no teu lado. O outro diz assim: meu marido não tem direito de me chamar a atenção. Nós temos os direitos hoje, os direitos humanos estão aí, os direitos da mulher está aí, os direitos do adolescente está aí, o direito da criança está aí, para tudo tem direitos. Parece que não tem mais conselho, mas a igreja de Cristo, queridos irmãos, comprada e remida pelo sangue do Cordeiro, formada por um conselho de Deus nos céus. Quando os céus se reuniram em conselho, o céu resolveu, o Pai, o Criador, resolveu de enviar o seu Filho Jesus a esta terra para ser o principal conselheiro. Morreu por nós, derramou seu sangue, teve sua carne rasgada, e nós nunca poderemos esquecer disso, que Ele deu a vida por nós. E as primeiras mensagens, os primeiros conselhos para a igreja universal, para a igreja que estava nascendo em Jerusalém, foram dadas por Jerusalém, em cima da planta da igreja, foram dadas pelo Senhor Jesus em Jerusalém. Depois passou para os demais apóstolos, para os seguidores do Senhor, e chegou aos nossos dias. Quando nós olhamos para as situações, ou situação da igreja na região da Ásia Menor, começando por a igreja de Éfeso e terminando na igreja de Laodiceia, parece que nós fazemos aqui, por nossa própria conta, por nossa iniciativa, um prognóstico de cada igreja. Nós queremos ali dizer o que eu acho daqui e dali, o que eu acho desse pastor que estava diante da igreja de Esmirna, e também quero comparar ao pastor de Filadélfia, que também era uma igreja aqui, quando lemos, muito abençoada, mas eu não quero nem ver esse pastor da igreja que estava em Laodiceia. Pastor da igreja em Laodiceia, o Senhor deu
das oportunidades mais belas que teriam sido dadas para os demais pastores. Foi a oportunidade mais linda, mais gloriosa. Apesar da situação, há um ditado que se diz que o pastor é a cara da igreja. Cara da igreja. Eu não sei se realmente procede isso, eu acho que não. Quando a igreja vê que o pastor não tem nele o rosto de Cristo, ela não vai ver mais nele a glória do Senhor, ela vai fugir dele. Paulo, se apresentando diante da igreja como dirigente da igreja e como obreiro, fundador inclusive da igreja, ele que pregou ali pela primeira vez, foi o evangelho que tinha sido lançado numa terra virgem. Ele disse: se eu voltar aqui um dia transvestido de um outro, se eu voltar aqui trazendo uma outra mensagem, vocês me tenham como uma pessoa amaldiçoada, anátema, fujam de mim, me desprezem, não me convidem para ir na casa, não saiam de mim, eu não quero, porque eu mudei. E ele disse ainda mais: se um anjo do céu, de luz, descer dos céus e se apresentar aqui diante de vós com uma outra mensagem, também seja anátema, seja amaldiçoado. Quer dizer, Paulo, esse conselheiro já do novo concerto, do Novo Testamento, da nova aliança, ele tinha uma firmeza ímpar entre todos que nós podemos ver no Novo Testamento. Ele tinha uma graça tão gloriosa, irmãos, que eu creio que nós podemos dizer para Jesus de vez em quando: Senhor Jesus, dá-me um pouco da graça que estava em Paulo, dá-me um pouco da força que estava naquele homem, dá-me um pouco daquele caráter santo, dá-me um pouco mais, Senhor, da santidade que estava na vida dele. Me ajuda a alcançar, me ajuda a ser como ele, Senhor. A Bíblia recomenda que nós devemos imitar os nossos antigos pastores, os nossos antigos mestres, aqueles que nos lançaram a semente, aleluia, bendito o Evangelho, e ali nós fomos nascendo. Aqueles que plantaram em nosso coração o puro Evangelho de Cristo, imitá-los, conselheiros. Hoje, irmãos, não é de qualquer um que você pode ouvir o conselho. As 7 igrejas da Ásia Menor eram igrejas locais, como se aqui nesta grande região de vocês, as igrejas daqui e dos bairros, e em cada uma delas tinha um pastor que o Senhor achou por bem de chamá-lo de anjo, o anjo da igreja que está em Laodiceia. Meu Deus, ele estava à beira do abismo, na verdade, o abismo estava perto dele, mas o Senhor ainda o chamou de anjo. O Senhor ainda tinha ele nas mãos, os castiçais da igreja. O Senhor ainda passeava no meio daquela igreja, estava junto a um abismo. Eu creio, irmãos queridos, que era o mais necessitado, foi o mais querido, como uma ovelha que estava pronta a ser lançada do precipício. Satanás estava contando com aquela presa. Ele estava contando com ele, dizendo: ele vai cair logo. Mas o Senhor, a revelação profética, aleluia, chegou primeiro. Eu creio, aleluia. Eu não tenho dúvida nenhuma na minha alma de servo de Deus, que aquele anjo do Senhor que estava na igreja de Laodiceia, ele deu um passo atrás naquele dia, quando recebeu aquela carta vinda das mãos do apóstolo João. Carta endereçada ao pastor da igreja, ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Ele tremeu, ele ficou quase que em desespero. Eu vou abrir, não sei o que está escrito aqui dentro, irmãos,
mas eu vou abrir, e o que o Senhor pedir, nós vamos fazer para agradar o Senhor. E ele abriu aquele envelope, tirou aquela carta e passou a ler para a igreja. A radiografia da igreja. Meu Deus, como é que ele está sabendo disso? Como é que ele ficou sabendo dessas coisas? Da minha situação? Eu pensei que eu estava firme, eu pensei que eu estava firmado, eu pensei que eu estava sob as cordas de alguém, mas eu estou quase a tombar, eu estou quase a morrer. Senhor, pelo amor do teu nome, resgata-nos agora, Senhor, tira-nos dessa situação. Creio, queridos, aleluia, aleluia, glorifica a Deus, porque todos nós, num certo dia da nossa vida, estivemos à beira de um abismo. Satanás tinha certeza que nós iríamos cair nas mãos dele, mas Jesus, através da mensagem profética, aleluia, aleluia, da palavra revelada, da carta enviada, do mensageiro enviado, ele abriu os nossos olhos e nós escapamos, aleluia, aleluia. O laço quebrou, como diz o salmista, o laço quebrou e nós escapamos como um pássaro que escapou do laço do passarinheiro. Aleluia, aleluia. Eu creio, irmãos, que esta noite de concerto, noite que nós estamos iniciando, praticamente hoje inicia o ano de trabalho, não é verdade? Hoje, dia 6 de janeiro, as pessoas voltaram ao trabalho, é uma segunda-feira, e enfim, hoje parece que o ano está começando aqui no país. Que nós também possamos fazer um propósito, não para o ano 2014, mas para toda a nossa vida. Para toda a nossa vida. Nós estamos recebendo um aviso de Deus hoje, o conselho de Deus para a nossa vida. A situação da igreja de Filadélfia, comparando a igreja de Laodiceia, era terrível. Se perguntar para você, que igreja você quer ser? Todo mundo quer ser Laodiceia ou Filadélfia. Pois, irmãos, se tiver que para ser resgatado de cima do abismo, eu quero ser Laodiceia. Já fui Laodiceia. Aleluia. Todas essas igrejas da Ásia Menor viviam numa região que tinha os mesmos costumes, falavam a mesma linguagem, não é? Viviam bem, era uma região rica, tinha igrejas pobres e igrejas ricas, povos ricos e povos pobres, não é? Mas um trabalhava com certeza na cidade do outro, era uma região metropolitana grande. A situação assim, normal, natural deles era quase que igual. Uma morava na cidade, uma era da cidade mais rica, mais pobre, tinha as mesmas dificuldades. Mas a igreja local, irmãos, quando Jesus lançou a palavra, se você lê as parábolas que estão escritas no capítulo 13 de Mateus, quando Jesus começou a lançar a mensagem para a igreja universal que ainda não tinha nascido, não estou falando numa denominação, estou falando na universal Assembleia dos Santos, que é a igreja do arrebatamento, que é a igreja dos vencedores. É dessa igreja que eu estou falando, para você entender. Quando Jesus falou sobre esta igreja, por exemplo, a parábola do joio e do trigo. Jesus disse, quando alguém perguntou, mas nós não plantamos semente pura aí na terra? Como é que nasceu esse trigo estranho aqui no meio? Como é que foi isso? Jesus disse para eles, foi o inimigo. Enquanto os homens dormiram,
ele veio e lançou o seu trigo, aproveitou a oportunidade. O inimigo estava acompanhando esse projeto de igreja de Deus desde os princípios, desde o início. Lá na cruz ele tentou achar defeito, não achou, porém antes, ali Jesus andando sobre a Palestina, ele começou a lançar os alicerces da igreja, uma igreja para todos os tempos. Jesus não estava pregando para uma igreja local, mas ele estava pregando, como já disse, para uma igreja que estava nascendo e iria estender-se por todo o universo. Veio o inimigo e plantou esse joio. Daí aqueles homens disseram: então nós precisamos arrancar. Tu quer que nos arrancamos? Não, vocês não podem arrancar, porque se arrancar o joio, vai arrancar junto o trigo. Deixa crescer assim junto, que naquele dia da consumação dos séculos, o Senhor vai escolher e vai jogar fora. Muita gente está entendendo, irmãos, que é para nós deixar na igreja local, essa que o Senhor colocou-nos como anjo do Senhor, para dirigi-lo, entrar qualquer coisa aqui dentro, participar conosco das mesmas coisas e deixar assim. Não, irmãos, nós estamos cuidando de um corpo agora, um corpo que já foi formado, aleluia. Aí fora, paralelo à igreja de Cristo, sobre a mesma terra, o mesmo terreno que o Senhor preparou para plantar o trigo, Satanás também semeou a semente má. É esta igreja que não é dirigida por anjos de Deus, mas por os filhos das trevas, que se diz igreja, estão levando aos filhos dos homens para o inferno, pensando que estão conduzindo para o céu. É duras palavras, mas esta é a verdade que não pode ser escondida. Este é o joio. Agora Jesus mandou, através da sua palavra, ele mesmo disse: olha, se você encontrar alguém que pecou, que desobedeceu, chama esse alguém e aconselha ele. Jesus falou isso. Chama e aconselha ele. Se ele não der crédito, você vai e traz 2 testemunhas, conversa com ele outra vez. Se ele não quiser, leve ele perante a igreja, que dali, se ele não der ouvido, ele vai ser arrancado, vai ser tirado. Se ele não ouvir o conselho de Deus, veredito final, ele vai ter que sair. Nós estamos estudando uma lição que encerramos ontem, domingo. Começamos há 6 meses atrás sobre 1 Coríntios, e não passamos do capítulo 5, porque eu creio que quem escreveu não conseguiu sair dos primeiros 5 capítulos da primeira carta aos Coríntios, porque o assunto é muito vasto, é muito glorioso, pois fala da igreja de Cristo, a igreja local, a igreja que o Senhor colocou anjos para dirigi-los, anjos cheios de defeitos, anjos que ficam doentes, anjos que choram, anjos que envelhecem, anjos que morrem, mas aleluia, mas escolhidos, cheios de dores, cheios de aflição, mas estão ali porque foram escolhidos para levar a mensagem do conselho de Deus. Aleluia. Pode glorificar a Deus. Aleluia, aleluia. Então, amados, nós temos certeza de que nós, se dermos ouvido ao conselho de Deus, nós vamos ser bem-sucedidos em tudo. Em tudo seremos bem-sucedidos. Ontem a gente estudou. Eu gostaria que todos vocês fossem alunos dessa escola. É o culto mais desprezado da igreja, infelizmente. Ali tratava do relaxamento moral e do valor da disciplina, mais ou menos isso, o título da lição. Relaxamento moral. Por quê? Porque Paulo ficou sabendo que na igreja de Coríntios havia tanto pecado,
além daquele que ele mencionou, que era um absurdo, não é? Havia dissensões, havia pecado, havia divisões. Lá no início das lições nós vimos que a igreja era dividida. Igreja dividida, irmãos, parece que ela não tem para onde correr para ouvir o conselho. Um dá um conselho e outro dá outro conselho. Ela dá um conselho e outro dá outro conselho. Igreja dividida não agrada a Deus. A igreja deve ser uniforme, um corpo santo que sabe a quem recorrer quando precisa de um conselho. Obreiros divididos, o Senhor não se agrada. Você dá um conselho murmurando, contendendo, falando mal do teu pastor, falando mal de mim, falando mal do irmão, falando mal de todo mundo, e quer dar conselho. Não. A igreja de Corinto estava dividida. Tinha quantos grupos lá? Quantos grupos? Você que é aluno, diga para mim, quantos grupos tinha na igreja de Corinto? 4. Você pode dizer o nome? O outro? Apolo, outro? O outro? De quem? Fala mais alto, irmãos. Não, o outro, já disseram Pedro. Pedro, Paulo, Apolo e Jesus. Qual era o grupo melhor? Nenhum era melhor. Era divisão. Sabe por que começou a aparecer esses pecados, desculpe, irmãos, cabeludos lá dentro da igreja? Por causa da divisão. Não tinha mais conselho. Conselheiro, e Paulo estava distante dali quando alguém disse: irmão Paulo, a situação está feia. Até alguém que o pai dele ficou viúvo, casou com outra senhora, tem um filho moço, está dormindo com esta mulher. Fez dela a mulher dele, que é a mulher do pai dele. Nem entre os gentios, irmão Paulo, existe isso. Eu estou envergonhado de ficar lá assim. Você sabe por quê? Nós lamentamos e choramos, demos a nossa vida, ficamos anos aconselhando, e de repente vem um indivíduo, um maldito, e dá um conselho contrário, e lá tira aqueles que nós lutamos uma vida quase que inteira para conservar na presença do Senhor. Ele vem, tira e leva embora. Isso aí é doutrina de homem. Fica comigo que eu tenho Jesus. Tem Jesus, mas não ama o seu semelhante. Tem Jesus, mas não vive em santidade. Tem Jesus, mas não espera o arrebatamento da igreja. Tem Jesus, mas não respeita ninguém. Tem Jesus, mas não tem paz. Ora em cura, ora e o endemoniado cai por terra. Isso são sinais que Jesus já antepreveu para que nós tivéssemos cuidado e não cair nessas ciladas malignas. Aleluia! A igreja de Cristo é dotada, irmãos, de um poder totalmente diferenciado de tudo que nós vimos aí nessa terra. De tudo. Ser obreiro verdadeiro, conselheiro de Deus, continue sofrendo. Quantas vezes já propus em meu coração sozinho, às vezes não dá para contar isso para ninguém, porque mas passam os dias, o Senhor renova as forças e você toma um fôlego, dá mais uns passos, e o Senhor te diz: siga, vai, continua, porque eu sou contigo. Fala e não te cales. Aleluia, bendito é o teu nome, Jesus. Eu quero sempre receber esses conselhos do Senhor. Aleluia, bendito é o teu nome. Se há uma revelação que eu ando atrás, irmãos, e corro longe, é de um conselho de Deus para a minha alma, é de um conselho de Deus para o meu espírito se tranquilizar dentro de mim. Aleluia. Aliás, dessas revelações eu tenho recebidas muitas do Senhor. Nunca fui revelado porque eu estava doente, eu estava com outro problema qualquer, mas sobre a minha situação espiritual, de vez em quando o Senhor diz: cuidado, meu servo, tenha coragem, meu filho, te levanta o teu rosto e olha para mim. Aleluia, chora na minha presença. Aleluia, aleluia.
Por isso, irmão, você vai tomar a ceia nessa noite, consciente de que você tem obedecido os conselhos de Deus, os conselhos do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Oh, minha irmã querida, minha jovem, meu jovem irmão idoso que está aqui, nunca seja um mau conselheiro. Outro dia, para a vergonha da gente, alguém chegou em casa, nossos parentes de sangue, que comeram e se criaram comendo a mesma comida espiritual que nós comemos, né? Desde pequenininho, desde que nasceram, não é? Desde que nasceram. E alguém chegou e disse: mãe, eu estava olhando lá na rede social e vi alguém que é nossa parente, que sempre viveu, se preservou na santificação e lutou, conversando, interagindo com outra parente nossa que mora noutra cidade, e aquela parente que mora na outra cidade está totalmente transfigurada, e aquela pessoa que vive ainda nos padrões cristãos, olhando para ela e se referindo a ela, diz assim: como você está bonita, teu cabelo assim ficou muito mais bonito, essas joias que você está usando é uma beleza, você está linda. Que é isso, irmão? Que conselho é esse, meu irmão? Que conselho é esse? Conselho do diabo. Não use essas redes malignas para estragar aquilo que nós estamos fazendo, levando essa água pura para as pessoas, e você quer botar veneno dentro da água. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus, bendito é o teu nome. Olha só, irmãos, como você está linda, como você está bonito. Anda assim mesmo, anda seminu, faz o que você quer, faz assim, que qualquer hora eu vou estar aí contigo. Esta voz que vocês estão ouvindo, do irmão Fernando, era para não estar mais sendo ouvida. Eu quase tive que deixar de falar. Mas sobre o meu cadáver, posso assim dizer, o Senhor falou: eu vou te conservar com vida, por causa da mensagem que tu prega, por causa da mensagem contra essa Sodoma que está aí, ó. Com esse espírito de Sodoma que tem sido levantado, eu te manterei vivo, aleluia, e abençoado. E eu creio, meus irmãos, que eu tenho ainda dias de plena paz com meu Senhor, dias de paz e gozo na minha alma, em saber que eu estou fazendo aquilo que o Senhor me aconselhou fazer, aquilo que Ele disse: faça, não te cales, abre a tua boca, fala mesmo. E você também, meu querido obreiro, meu irmão, meu pastor, em nome de Jesus, não vamos baixar nossa cabeça, mas vamos levantar nosso olhar para o Senhor e dizer: Senhor, aleluia, aqui estou eu, Senhor, moído, desprezado, ofendido, porque Satanás tem entrado dentro da igreja para nos ofender, tem entrado dentro da nossa igreja, no lugar sagrado da congregação onde estamos, para ofender o povo de Deus. Mas é no nome de Jesus Cristo, é no nome do Senhor Jesus, aleluia, 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 que nós vamos continuar, irmãos, pregando e ouvindo a mensagem do Espírito. Aleluia. O Senhor fala para aquele anjo da igreja que estava pronto a ser vomitado da boca. Meu Deus, sabe o que é ser vomitado da boca? Vomitar-te-ei da minha palavra, ela não vai estar mais na tua boca, eu vou jogá-la para fora. Você não é quente nem frio, você é morno, e eu não quero mais. Arrepende-te. Oh, que coisa linda. Arrepende-te. O Senhor olhava no olho daquele irmão. Quando ele lia a carta, o Espírito Santo olhava e ele viu. Não era um olho que estava mentindo, não era um rosto que estava tentando enganar o Senhor Deus, mas era um caráter, era uma lágrima, era um propósito fiel que dizia: Senhor, eu aceito o conselho, Senhor, eu aceito. Se tu aceitar o conselho,
Vou te fazer um convite hoje. Vem cear comigo que eu vou cear contigo. Aleluia. Aleluia. Desce para minha casa, eu subo para a tua casa. Ou sobe para minha casa e eu desço para a tua. Eu vou cear contigo nessa noite. Eu vou te abençoar. Eu vou te fazer mais do que vencedor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Com quem que você veio cear nesta noite? Comigo? Com o nosso pastor? Não, você veio cear com Jesus. Quem você gostaria de abraçar nessa noite? Na hora que você estiver com pão na mão, aleluia, depois com o cálice, você está abraçando o Senhor Jesus, dizendo: entra, Senhor Jesus, entra a tua carne, entra o teu sangue na minha vida, faz morada, ceia comigo, fica na minha casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus abençoe, que Deus guarde, purifique-nos de todas as coisas que não agradam ao seu santo nome. Em pé todos.